Eu tinha começado a investir quando tinha 11 anos. Eu apenas enrolei até quando tinha 7, 8 ou 9 anos. Infelizmente, só comecei de verdade quando atingi 11. Mas comprei minha primeira ação quando tinha 11 anos e experimentei um monte de coisas como timing de ações, análise gráfica e fazer todas essas coisas malucas. Foi muito divertido, sem lucro, mas muito divertido. Eu fiz isso até os 19 anos. Li todos os livros sobre investimento na biblioteca pública, simplesmente devorei. Era fascinante para mim, mas eu não tinha nenhuma estrutura. Estava apenas procurando por algo, esperando que coisinhas em um gráfico me dissessem alguma coisa sobre o que uma ação iria fazer. Era meio maluco, mas todo mundo estava fazendo, então achei que faria também. Às vezes você vira o gráfico de cabeça para baixo, sabe? Ainda assim não ajudava. Em 1949, li O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Nunca tinha ouvido falar dele até então. Existem realmente apenas 2 capítulos fundamentais naquele livro, mas eles estabeleceram minha estrutura filosófica para investir de 3 maneiras. São tão básicos e simples que é difícil entender como podem ser tão importantes, mas os 10 mandamentos também são simples, sabe? O primeiro é que uma ação é parte de um negócio. Você não pode pensar em uma ação como algo diferente. Você avalia um negócio e depois divide pelo número de ações. Mas precisa pensar: que tipo de negócio é esse em que estou entrando? Quais são suas características econômicas? Quem são seus concorrentes? Como é sua administração? Todas essas coisas relacionadas a um negócio, não a um símbolo. Quando tinha 11 ou 12 anos, eu sabia os símbolos de praticamente todas as empresas da Bolsa de Nova York. Eu poderia nomeá-los, mas não sabia nada. Quer dizer, eu sabia que X era a US Steel e T era a AT&T, e assim por diante, mas não sabia o que havia por trás deles. Então precisava começar a enxergar aqueles símbolos ou nomes no jornal como negócios e decidir como avaliá-los. A segunda coisa no livro é que Graham dá um conjunto maravilhoso de como o investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala sobre seu mítico senhor mercado no capítulo 8. Nada melhor foi escrito sobre a atitude do investidor com preços das ações. A maioria reage da maneira errada referente a esses preços das ações. Se sentem bem quando sobem e mal quando caem. Pensam que o mercado existe para guiá-los, e o senhor mercado é esse sócio que você tem no investimento. Um sócio notavelmente prestativo. Esse cara aparece todo dia e diz o quanto vai pagar pelo seu pedaço do negócio ou o quanto vai vender de volta pelo mesmo preço. Ninguém faz isso nos negócios privados. Se você e eu fôssemos donos de um posto de gasolina e eu dissesse que todo dia você teria que vir e me oferecer sua parte ou comprar a minha pelo mesmo preço, e você teria que fazer isso todo dia, você estaria em grande desvantagem. E especialmente em desvantagem se fosse o senhor mercado no mercado. Porque o senhor mercado, ou o humor do mercado, obrigatoriamente fornece esses números todo dia. Números diferentes no final e no começo do dia. Mas ele está nomeando um preço no qual você vai comprar ou vender. O que é lindo nele é que o cara é um alcoólatra, maníaco depressivo. Quero dizer, ele é completamente desequilibrado. Ele vagueia por aí o dia todo, olha coisas malucas e nomeia todos os tipos de preços loucos. E você não precisa prestar atenção neles, a não ser quando for vantajoso para você. Se for uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma ação entre 3.000. Tudo o que precisa fazer é esperar. Você não tem responsabilidade moral com esse idiota. Ele fica nomeando esses números, você não pediu, mas ele faz. E tudo o que você tem que fazer é esperar aquele momento em que ele está particularmente depressivo, ou maníaco, ou bêbado, ou o que seja, e o mercado será todas essas coisas. E aí você se aproveita disso. E isso é o notável sobre ações. Se você pensar, se olhar a máxima e a mínima de todas essas empresas americanas no último ano, verá caso atrás de caso em que a máxima é o dobro da mínima. Isso em negócios americanos sólidos, funcionando normalmente. Se você sair e olhar as terras agricultáveis a 10 milhas daqui, não tem jeito da variação ser de X a 2X. Talvez de X a 1,1X no máximo. Se olhar os apartamentos por aqui e os números deles num ano, não se moverão 10%. Mas aqui estão os melhores negócios americanos e as pessoas simplesmente nomeiam esses números que sobem e descem completamente. E você não tem que jogar, exceto quando quiser. Essa é a parte importante. E isso é o que Graham diz. O mercado não existe para guiá-lo ou dizer nada a você. O mercado existe basicamente para servi-lo quando você quiser ser servido.
Uma das coisas mais importantes e muito difícil de fazer é que as pessoas têm todos esses sentimentos sobre ações. A ação não sabe que você é dono dela. Você está lá com os certificados da Berkshire. A empresa nem sabe que você é dono. A ação está sendo negociada agora e não sabe que você é dono. Então não tem sentimentos sobre você. Você tem todos esses sentimentos sobre ela, mas é apenas parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75 mil por ação, 1,5 milhão de ações, uns 110 bilhões no total, é um bom investimento. Se não vale, é um investimento ruim. Precisa avaliar o negócio. Graham diz, é incrível. Mas as pessoas não fazem isso em Wall Street. Você vê preços-alvo e esse tipo de coisa, mas ninguém escreve um relatório dizendo: aqui está a natureza desse negócio nos próximos 20 anos, quanto esse negócio deveria valer, esquecendo o preço atual. Na verdade, uma coisa que gosto de fazer ao analisar investimentos é olhar sem saber o preço, porque se vir o preço, influencia automaticamente. Se sento só com os relatórios, se tenho uma ideia de uma empresa e pego o formulário 10K, e assim por diante, prefiro não saber o preço porque quero avaliar sem o preço. Quando apostava em cavalos quando criança, uma coisa que fazia era pegar o programa das corridas antes. E, se houvesse 9 cavalos numa corrida, obviamente as chances de cada um ganhar tinham que somar 100%. Um cavalo ia ganhar 100 empates ou todos morrerem na reta. Então ia pelo programa e tentava calcular as chances de cada cavalo ganhar a corrida. E isso tinha que somar 100%. Aí comparava com as odds. Mas primeiro olhava o desempenho e só depois as odds. O mercado de ações é igual. A terceira coisa no livro do Graham é a margem de segurança. Se você chega a uma ponte onde está escrito capacidade 10 mil quilos e está dirigindo um caminhão de 9 mil quilos e 800, desce mais. Quer dizer, ninguém sabe exatamente a capacidade e aquela placa pode estar lá há 3 anos. Então, sempre deixe uma margem de segurança. Não tente chegar no limite. Espere até algo realmente gritar para você no mercado de ações. Com esses 3 princípios, você pode construir todo tipo de estrutura. Mas esse é o alicerce. Se tem isso em mente e está no Investidor Inteligente, nunca encontrei nada remotamente comparável. Não dá para tirar uma perna do banco de 3 pernas e ainda ter uma boa filosofia de investimento. Diria que a coisa mais importante, trabalhando com muito dinheiro ao longo do tempo, é entender o negócio. Vamos imaginar, por exemplo, que te dessem 1 milhão, ou o necessário, e você pudesse olhar o Tennessee todo e comprar 3 negócios privados entre agora e uma semana. O que faria nessa semana? Pode analisar todas essas empresas, algumas conhece bem, outras menos, algumas por reputação, algumas pela administração, outras pela situação competitiva. No que estaria pensando nesses 7 dias? Como filtraria essas empresas? Acho que procuraria 3 negócios e não poderia negociá-los depois. Teria que ficar com eles para sempre. Procuraria negócios com vantagem competitiva duradoura. Não quero uma franquia do Burger King só porque ainda não tem concorrência a 10 milhas. Porque sabe que em breve terá Wendy's, McDonald's e todos lá. Não é necessariamente quem ganha mais dinheiro agora. Procuraria algo com vantagem competitiva duradoura. Isso requer um negócio com algum tipo de muro. Porque o capitalismo, por definição, é um sistema onde sempre que alguém tem um castelo econômico, outro virá atrás. É a natureza. Se abre um restaurante de sucesso aqui, alguém pegará seu cardápio, seu chefe, cortará seu preço, oferecerá mais estacionamento, algo melhor. O capitalismo é ir atrás do castelo do outro. Então, quer um castelo com um fosso grande ao redor. Há várias maneiras de ter isso. Patente, localização. Se tem algo na mente das pessoas, como a Coca-Cola, 6 bilhões de pessoas no mundo, praticamente todas têm algo sobre a Coca-Cola na cabeça, em geral favorável. Não tem nada sobre os concorrentes da cola. E se os concorrentes gastassem 1 bilhão em propaganda, ainda não teriam nada sobre ela, mas tem algo sobre a Coca, e geralmente bom. Por isso a Coca quer estar onde as pessoas estão felizes, nos cinemas, Disneylândia, Super Bowl, para você estar sempre bebendo Coca enquanto sente felicidade. Assim, venderão muito e não importará se alguém custa meio centavo a menos por porção. Essa é uma vantagem competitiva duradoura. E quer que seja administrado por pessoas honestas e competentes. Não quer entrar com vigarista ou incompetente. Os melhores negócios para comprar são aqueles que podem ser administrados por um idiota.
porque cedo ou tarde haverá um. Então, esses são os tipos de negócio para ter. Mas quer uma administração capaz e honesta, e um preço sensato. Isso procuraria no Tennessee, com uma semana. E já descartaria um monte de coisas que claramente não são uma área fértil. Isso é importante, saber eliminar opções. Havia uma ótima reportagem na New Yorker, 30 anos atrás, quando Bob Fischer jogava xadrez contra Spassky, a famosa partida que atraiu a atenção mundial. Examinava como a mente podia, com bilhões e bilhões de possibilidades, agrupá-las para chegar a 4 opções. E é claro que quando humanos jogam contra o Deep Thought, por exemplo, esse computador faz talvez 700 mil ou 1 milhão de cálculos por segundo e a mente humana compete contra isso, mas o computador verifica todas as possibilidades. E a mente humana, de alguma forma, consegue descartar 99,99% das coisas que o computador precisa verificar para focar nas 3 ou 4 possibilidades que realmente fazem sentido. Investir é muito assim. Não é tão difícil porque não há tantas empresas. Mas quer trazer essa abordagem para o mercado de ações. Tem 3.000 empresas hoje para analisar, todas com valor. Mudará amanhã. Não precisa jogar. Uma vez por ano, se tiver 5 boas ideias na vida, fica muito rico. Na Berkshire, nunca queremos comprar nada pequeno. Não faz diferença. Queremos o que pode mover a agulha, e isso fica mais difícil conforme o capital aumenta. Mas esse é o jeito de focar os investimentos. E foi essa as 3 lições que aprendi sobre investimentos com o livro. Se gostou, por favor deixe muitos likes e se inscreva no canal. Trazemos vídeos semanais sobre criação de riqueza, investimentos e sucesso, além de mais conteúdos relacionados a finanças. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos para você. Até o próximo vídeo. Tchau!